Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Oi, Cássia, boa tarde para você, para os ouvintes e para quem nos assiste no CBN Brasil. Vera Magalhães, desde cedinho com os nossos ouvintes aqui, a gente fez no Jornal da CBN, Milton Jung e eu, um mesão com os comentaristas, Vera Magalhães entre eles, e nós falamos bastante sobre as vitórias e derrotas para a direita e para a esquerda nestas eleições. Agora, Vera, para a gente avançar em relação à discussão de hoje cedo, focando em São Paulo e na vitória do prefeito Ricardo Nunes, o que a gente pode esperar do segundo mandato dele, hein? Olha, Cássia, no discurso da vitória, que foi um discurso até em tom de desabafo, em que ele deixou claro ali, clara a sua gratidão ao governador Tarcísio e também fez questão de ignorar o Jair Bolsonaro, ele disse que vai fazer os próximos 4 melhores anos da cidade de São Paulo e que vai manter a ênfase na periferia. Então, eu acho que essa questão das obras, que foi crucial ali na campanha dele, foi o que ele mais levou para a propaganda eleitoral e provavelmente o que levou a que ele tivesse um resultado tão bom nas periferias da cidade, nas franjas ali da cidade, e isso vai ser uma tônica que vai ser mantida. Do que isso vai depender, né? Do que o Ministério Público, a Justiça vão entender dos contratos emergenciais que ele selou para fechar, para poder tocar a maioria dessas obras. Muitos deles aí têm suspeitas de superfaturamento, de beneficiar aliados do prefeito, aliados políticos, amigos, compadres, etc. Então, se esse uso largo e quase desmedido de obras emergenciais vai continuar para o segundo mandato. Outra coisa, o caixa com que ele contou para fazer essas obras não vai ser ilimitado, não vai durar para sempre. Ele resultou daquela negociação do Campo de Marte, da negociação lá atrás, feita ainda pelo Haddad, das condições para pagamento da dívida da cidade, e agora tudo leva a crer que o comprometimento fiscal do orçamento da prefeitura vai ser maior nesse segundo mandato. Então, ele não vai ter tanto dinheiro assim para tocar essas obras. Do ponto de vista dos aliados que ele vai ter que contemplar na composição do secretariado, também é um outro desafio, porque a coligação foi muito grande, contou com 10 partidos, todos eles vão querer o seu quinhão. O Bolsonaro, mesmo não tendo ajudado, vai querer ser ouvido, vai querer palpitar na formação da equipe. Já apurei que ele quer, por exemplo, ter um aliado na comunicação, e o Ricardo Nunes resiste muito a essa ideia de colocar um bolsonarista para cuidar da comunicação da prefeitura. Então, é esperado que haja alguns ruídos aí na composição desse secretariado. E, por fim, a coligação que o elegeu também teve uma nova configuração na Câmara Municipal, com muitos vereadores eleitos à direita do prefeito. O prefeito fez questão de se colocar como alguém de centro. E a Câmara não tem muito essa cara, tem a cara de uma direita ideológica. Então, essas rusgas com a ala mais ideológica da vereança, inclusive para a composição da presidência da Câmara, porque o Lucas Pavanato, que é o vereador mais eleito, tem aí pretensões para ser presidente da Câmara. O Rubinho Nunes, que foi reeleito e que rompeu com o Ricardo Nunes para apoiar o Pablo Marçal, também tinha essa pretensão. Então, tem toda essa negociação para a eleição da presidência da Câmara, que eu acho que também vai ser algo que a gente vai ter que observar nos próximos meses. Outra coisa que eu queria observar com você, Vera, é que 2 partidos aí, o MDB e o PSD, eles acabam rivalizando como as 2 siglas que conquistaram mais prefeituras. A partir dessa informação, o que a gente pode esperar do voo nacional de cada um desses partidos? Olha, Cássia, eu acho que eles vão adiar ao máximo essa definição, tanto um quanto o outro. Os 2 estão no Ministério do Lula e os 2 estão no secretariado do Kassab, do Tarcísio com o Kassab, e do Nunes. Portanto, eles estão numa situação muito confortável
de noiva cobiçada das eleições de 2026. Tem muita gente falando que o MDB, pelo tamanho com o qual saiu e pela capilaridade nacional que ele tem, muito maior que o PSB do Geraldo Alckmin, deveria ser o parceiro de chapa do Lula em 2026. O PT tem um pouco de pé atrás com essa ideia, pelo histórico do Michel Temer com a Dilma Rousseff. Mas tem uma liderança do MDB que sai muito forte, que por sinal a gente vai entrevistar hoje no Viva Voz, no ponto final, que é o governador do Pará, Helder Barbalho, que não tem mais um mandato, portanto ele termina o seu segundo mandato em 2026, conseguiu eleger o prefeito de Belém e também é uma liderança que tem um peso ali no MDB. E ele traz para o Brasil essa discussão da transição energética, da transição climática, de uma economia de baixo carbono, que é interessante para uma chapa. Então, muita gente passa a advogar que o Helder Barbalho seja o candidato a vice do Lula em 2026. É muito cedo para isso, muita água vai rolar por baixo da ponte. O Geraldo Alckmin está muito confortável como vice, gosta de ser vice, e o Lula gosta dele. Então tem aí um xadrez que vai durar os próximos 2 anos, que é qual é o partido que vai estar na vice do Lula e como ele vai pressionar esses partidos que têm ministério, e eu falei disso mais cedo, para se decidirem se vão com ele ou se vão com um projeto dessa direita pós-Bolsonaro. Então acho que isso também vai ser um fator que a gente vai tratar muito aqui no Viva Voz daqui até 2026. Até falando um pouco mais, né, dessa recomposição para o presidente Lula para 2026, quais são os partidos, Vera, que estão aí despontando como parceiros estratégicos para o PT? E a partir dessa recomposição, a gente já pode dizer que pode vir uma reforma ministerial por aí? Olha, além desses dois, para o Lula interessaria manter na órbita e manter na tal frente ampla para 26 os que estão hoje no governo de alguma maneira. Além dos partidos de esquerda, a gente tem lá o Republicanos, o União Brasil e até o PP, do Ciro Nogueira. Mas a gente sabe que é muito difícil que esses partidos marchem com o PT, porque eles são partidos que nacionalmente têm uma cara de direita e eles tiveram aí seus próprios sucessos nas urnas nesse ano e tem um projeto que provavelmente vai ser o de tentar convencer o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a um voo nacional. Isso ainda está muito cedo, eu falei exatamente isso de manhã, que para a oposição essa definição deve ser mais à frente e vai depender muito de como tiver a economia e como tiver a popularidade do Lula, mas a gente tem dificuldade de imaginar que o PP, União Brasil e Republicanos estejam numa chapa com o PT daqui para frente. E para o Lula, vai interessar manter esses partidos no governo? De alguma maneira, sim, porque ele tem 2 anos para governar com o Congresso e esses partidos são fortes lá no parlamento. O Republicanos provavelmente vai ter a presidência da Câmara, se vigorar o acordo para eleger o deputado Hugo Mota. O União Brasil vai ter a presidência do Senado com o Davi Alcolumbre, então não interessa romper com esses partidos agora. Mas é aquela coisa de você dar casa, comida e roupa lavada para partidos que lá na frente podem te dar tchau. Então, é um cálculo que o governo vai ter de ver e vai ter de fazer para saber se é interessante. Se o Lula estiver bem e a economia estiver bem, talvez alguns desses partidos até decidam marchar com ele. Mas é algo que vai sempre ficar uma relação meio de desconfiança, embora seja de profunda necessidade e profunda dependência. Mais sobre os cálculos políticos no Brasil depois do segundo turno nas eleições, você acompanha com a Vera Magalhães logo mais aqui na nossa programação. Dentro do Ponto Final tem mais Viva Voz com entrevista com o governador do Pará. Vera, muito obrigada. A gente volta a conversar amanhã. Vou te ouvir mais tarde. Até mais. Combinado. Até mais. Um ótimo jornal para vocês.